Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu, graças a Deus, estou bem, feliz. Eu estava lendo uma história linda aqui e falei, eu vou contar essa história. Eu sei que muitas pessoas talvez já sabem, mas tem muita gente que não sabe. Então eu gostaria de contar a história. É a história de Abraão Lincoln. Interessante. O pai de Abraão Lincoln, ele era viciado e ele era cigano. E o pai dele também era carpinteiro. E aqui diz na história que ele era um carpinteiro medíocre, que fazia, entre outras coisas, até caixão de defunto. E morava em Kentucky, nos Estados Unidos. Em 1809, nasce Abe. Quem era Abe? Abraão Lincoln. Quando ele tinha 8 anos de idade, os pais mudaram para Ohio, em Indiana. Lá, ele ajudou o pai a fazer a própria cabana para eles morarem, de pau a pique. E ali, pela primeira vez, ele pegou na enxada, ele pegou em foice e pegou até numa espingarda de caça. E lá, naquele lugar que eles foram para morar, só havia para comer caça e pesca. Mas ele confessou que sentia horror de matar animal para se alimentar. A infância de Lincoln foi feita de dias de lutas, dureza contra a miséria e a pobreza. Eles eram tão pobres que, quando a mãe de Abe morreu em 1818, Tom, o pai, juntamente com Abe, o filho, fizeram o próprio caixão para o sepultamento da mãe de Lincoln. O pai, apesar de ser analfabeto, ele mandou o seu filho para a escola, que ficava aproximadamente uns 6 quilômetros da choupana onde morava. A escola funcionava também em uma choupana, um pouco melhor da que o menino morava. E o professor dele era um pastor protestante. Um dia, as coisas melhoraram um pouco para o pai de Lincoln, que foi convidado a ser inspetor de estrada. O inspetor de estrada era também uma espécie assim de policial. Nesse cargo, era-lhe confiado também prisioneiros e escravos. Certa vez, foram confiados ao pai de Lincoln alguns condenados com grilhões nos pés. O pequeno Abe, horrorizado, perguntou ao pai: por que eles estão presos com esses ferros nos pés? Foi difícil para o pai de Abe explicar para o menino, mas ele disse: um dia você vai entender. Era muito difícil para uma mente infantil compreender os horrores da escravidão. Em seguida, o pai leva os prisioneiros para um barraco de madeira com grande chave, abre a porta e os empurra para dentro como se fossem porcos e os tranca lá dentro num verdadeiro charco. O pequeno Abe fica mais uma vez horrorizado de ver aquilo. Quando ainda era jovem, Lincoln foi com alguns amigos, saiu com os amigos, alguns eram comerciantes, e eles saíram e foram para Nova Orleans,
onde pela primeira vez assistiu um leilão de escravo e confessou que sua alma foi ferida. Ele, com os companheiros de barco, dirigiram-se para a praça onde se processava o leilão. E encontraram-se, indo por esse caminho, encontraram cartazes nas ruas que dizia: compra-se e vende escravo, pago o melhor preço do mercado. E tenho prisões apropriadas. Que horror! Aquilo para aquele jovem foi muito assim, foi muito brutal para ele. Imaginar como que pode seres humanos ser vendidos, comprados e vendidos como escravos. Numa praça ampla estava uma multidão que assistia o leilão. O primeiro que foi apresentado foi um negro muito forte, robusto, bonito, e o leiloeiro gritava: vejam como ele é forte, saudável, trabalhador. Quem dá mais? Lincoln ficou sem fôlego ver aquilo. Em seguida, entra uma linda jovem. Pediam-se que viesse de frente e de costa. Então o povo gritava: vira de frente, vira de costa. Quem dá mais? Gritou o leiloeiro, e choveram as ofertas. Não devemos esquecer que os escravos geralmente eles eram apresentados nos leilões nus e os pés acorrentados. Lincoln, horrorizado, fechou o punho e disse aos companheiros do barco: meu Deus, o que é isso? Vamos embora daqui. Sem mais depender, se um dia depender de mim, ferirei de morte a escravidão. Ele disse: se um dia depender de mim, eu ferirei de morte a escravidão. Durante os anos seguintes, posteriores a esta cena macabra, desumana, por cerca de uns 30 anos, Lincoln alimentou 2 sonhos. Ele tinha 2 sonhos. Primeiro, ser presidente da República. Segundo, abolir a escravidão. Que sonho lindo, né? Que sonho lindo. E em 1860, ele foi eleito presidente da República com a maioria esmagadora. Durante 3 anos, tentou realizar seu segundo sonho, até que em 1863, no dia 1º de janeiro, é decretada a abolição dos escravos. Consequentemente, depois de que ele proclamou a abolição dos escravos, explodiu uma revolução entre o norte e o sul. Terrível, né? Terrível. Mas ele estava determinado a abolir a escravidão. E aí, aqui disse que ele tinha dado para um general dele tomar conta dessa parte dessa guerra do norte e do sul, né? Então, esse comando que se deu no dia 4 de abril de 1865, entendeu? Ali se encerrou a guerra. E estava terminada a guerra, causada pela abolição dos escravos, irmãos. É uma guerra realmente, quando um escravo ele é liberto. Ao chegar a notícia a Lincoln, que estava reunido com seu gabinete, parou e convidou os ministros para se ajoelhar e orar, agradecendo a Deus pela vitória. Estava terminada a guerra e os escravos estavam livres. Foi ferido de morte a escravidão.
mas isso custou um preço muito caro. Em 12 de janeiro de 1863, foi decretada a abolição dos escravos e em 14 de abril de 1865, 2 anos depois, Lincoln está em seu camarote, assistindo uma peça teatral, quando foi atingido por um tiro disparado por John Booth. Sim, a libertação dos escravos custou bem caro, mas valeu a pena. Quando o caixão com o corpo de Lincoln passou na avenida, rumo ao cemitério, uma mãe negra rompeu a multidão e, levantando bem alto um filhinho, o filho que tinha nos braços, exclamou: "Olha bem, meu filho, ele deu a vida para que você fosse livre." Que bonito, né? Ela disse, ó, presta atenção. A mãe era negra, ela se rompeu no meio da multidão, levantando bem alto seu filho que tinha nos braços e exclamou: "Olha bem, meu filho, ele deu a vida para que você fosse livre." Fazendo uma analogia entre Lincoln e Jesus, a história de Lincoln e de Jesus é muito semelhante. O homem havia caído na escravidão do pecado, tornou-se escravo do pecado. O homem caiu e os anjos choraram. Jesus chorou. Os anjos se ofereceram para salvá-lo, mas Jesus lhe disse que a vida de um anjo não pagaria o preço. Jesus veio ao mundo para resgatar os prisioneiros que estão escravos da escravidão. Jesus veio ao mundo para resgatar os prisioneiros da escravidão. Quando veio ao mundo, tomou a natureza humana, sentiu na pele os horrores do resultado do pecado. Na entrada triunfal em Jerusalém, enquanto as multidões cantavam: "Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor", de súbito a multidão silencia. O que houve? O semblante de Jesus mudou. A multidão ficou pasmada. Jesus estava chorando. E ao descer do monte, aproximar-se da cidade, não era um pranto qualquer. No livro Desejar de Todas as Nações, na página 428, diz que era pranto de inexprimível angústia. Quando o sol se aproximava do horizonte, um cenário negro foi descortinando diante de Jesus. Ele viu Jerusalém cercada de exército, viu uma floresta de cruzes e em volta da montanha do Calvário viu mulheres sacrificando os próprios filhos para não morrer de fome. Ele já havia predito em Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-te teus filhos como a galinha ajunta os seus filhos debaixo das asas, tu não quiseste. Eis aqui a tua casa ficará deserta. Naquele momento ali no monte, quando Jesus olhou para Jerusalém, ele chorou. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que mata tantos aqueles que foram enviados a ti. Quantas vezes eu quis ajuntar você, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus viu o que ia acontecer com Jerusalém no ano 70. Né? Ao longe, Jesus viu o monte do Calvário, viu também o esplendor do templo, o orgulho da nação judaica, todo transformado em cinza. Ele viu aquele templo, que os judeus se orgulhavam muito de ter aquele templo. Eu me lembro, né, quando Jesus
passou por ali com os discípulos no templo. Os discípulos, mestre, olha o templo, olha a beleza, olha a estrutura. E Jesus disse, não vês? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele viu o mundo sob o domínio do pecado, o mundo que o rejeitou, o mundo escravo do pecado. Ele chorou e ele se ofereceu ao Pai. Pai, eu ferirei de morte a escravidão do pecado. Lembra que Lincoln falou? Eu vou matar a escravidão. Jesus também falou, eu vou ferir de morte a escravidão do pecado. E ele se ofereceu, mesmo sabendo que isso lhe custaria a vida. Jesus pagou um preço muito alto para nos libertar da escravidão do pecado. Custamos preço de sangue. Quando a gente olha, quando nós olhamos para um Deus santo, que veio a esse mundo, se tornou um de nós, para que nós pudéssemos ser livres do pecado. O que passa na nossa mente quando nós olhamos para o Calvário? Que é o caminho. A cruz é o caminho que nos liberta. É só aceitarmos o sacrifício de Jesus. A cruz nos mostra o caminho. Gosto daquela história do menino que se perdeu na cidade de Londres. E todos queriam ajudar ele a encontrar, chegar em casa. Mas ele era pequeno, ele não sabia explicar. Foi que um guarda falou para ele, explica para mim mais ou menos, dá uma localização para nós sabermos encontrar a tua casa. Ele falou para o guarda, se o Senhor me levar até a cruz, que tem lá naquele monte, eu sei o caminho de casa. Se nós também olharmos para a cruz e aceitarmos aquele sacrifício, nós encontraremos o caminho de casa. Voltaremos para a nossa casa, que nessa casa não é desse mundo. Jesus mesmo falou que ele estava no mundo, mas ele não era desse mundo. E nós também estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Pensa nisso. Pensa que você é escravo do pecado e que Cristo te libertou, pagou o seu resgate, deu a você a carta de alforria. É só você aceitar. Aceita esse Cristo maravilhoso que veio a esse mundo só para te salvar. Ele viria, se fosse só você o único pecador, ele viria e morreria por você. O que te impede de aceitar esse Cristo? Mas não é aceitar de boca para fora, gente. Tá muito comum agora, né? Modinha. Eu amo Jesus, tem Jesus no coração. Não, você tem que carregar a cruz. Toma a tua cruz e segue-me. Renunciar, tomar a cruz e seguir é renunciar à minha vida de pecado e aceitar o sacrifício de Cristo na minha vida que me liberta do pecado. E assim, nós alegramos o coração do nosso Salvador, quando nós entregamos a nossa vida a Ele. E fala, Senhor, eu quero viver para Ti. Me ajuda na minha pequena fé, dá-me força. Vamos fazer como fez aquela negra que levantou os filhos nos braços e ela gritou bem alto. Ela disse, filho, olha, né? Olha,
Ele morreu para te libertar, para deixar você livre. Cristo deu a vida, pagou o preço para nos deixar livre. Oremos, querido Deus. Muito obrigado pelo alto sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter deixado o trono de graça e veio a esse mundo morrer por nós, miseráveis pecadores que somos. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a força para nós caminharmos ao teu lado, tomar a nossa cruz e seguirmos a ti. Ensina-nos a cada dia a andarmos em santidade diante de ti. Oramos no nome santo de Jesus. Que Deus abençoe vocês. E que vocês pensem nisso, que vocês custaram muito caro. Vocês custou o preço de sangue, custou o preço da vida de um Salvador, que veio a esse mundo, se tornou pecador por nós, para nos salvar. Compartilhe esse vídeo, gente. Manda essa mensagem para muitas pessoas, porque tenho certeza que as pessoas vão pensar nisso, meditar no sacrifício de Jesus. E que Deus abençoe vocês. E que vocês sejam muito enriquecidos com as bênçãos do céu. E que a paz de Cristo permaneça no vosso coração. É o meu desejo, a minha oração para vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde. Fiquem na paz de Cristo. Amém.